Você já parou para pensar como um simples gesto, como piscar um olho, pode esconder uma mensagem secreta? Pode parecer banal, até engraçado, mas às vezes a verdade se esconde nas ações mais sutis e as maiores revelações surgem nos momentos mais insignificantes. Um piscar de olhos, no tempo certo, pode conter mais valor do que 1000 palavras, especialmente quando é o último gesto de um homem excêntrico, à beira da morte, diante dos únicos 2 herdeiros que ele reconhecia. A verdade, como descobri naquele verão, é que a aparência quase sempre engana, e foi esse o fio que conectou 2 casos aparentemente distintos, um assassinato que parecia impossível de ter acontecido e uma fortuna que todos acreditavam ter desaparecido. Ambos os casos exigiram mais do que lógica, exigiram a arte da observação. E foi nisso que encontrei minha utilidade, mesmo que, aos olhos dos mais jovens, eu não passasse de uma solteirona vitoriana, com gosto por tapeçarias, chás bem servidos e livros antigos. Tudo começou de forma inesperada. Naquela tarde, enquanto o relógio da minha sala batia 5 vezes, eu me preparava para servir um pouco de chá de jasmim com bolinhos de nozes. Meus sobrinhos, Raymond e Joan, tinham vindo me visitar. Ele, um escritor de romances experimentais que sempre parecia desconfortável com cadeiras convencionais. Ela, uma pintora de formas geométricas que sempre me fazia pensar em quebra-cabeças. Apesar das diferenças, gostávamos da companhia uns dos outros. Foi durante aquela conversa trivial sobre o que era arte ou literatura de verdade que decidi contar a eles uma história pouco conhecida, uma história que, se não fosse minha memória cuidadosa, talvez nunca tivesse sido contada. Acho que nunca compartilhei com vocês o que aconteceu com o Sr. Rhodes. Comecei, observando os olhares atentos deles. Um caso que parecia cercado de respostas simples, mas era um verdadeiro jogo de aparências. Raymond inclinou-se, curioso. Assassinato? Intriga? Ou apenas mais uma história sobre como o mundo está sempre mais bagunçado do que aparenta? Talvez um pouco de tudo, respondi com um sorriso. Mas com um detalhe importante. Ele realmente acreditava que morreria em questão de semanas. E o mais extraordinário é que quando apareceu na minha sala acompanhado pelo Sr. Petherick, ele não buscava conselhos médicos. Ele queria respostas e achava que poderia encontrá-las comigo. Os olhos de Joan brilharam. Sabia que ela gostava de histórias com crimes e enigmas, e este, definitivamente, era um prato cheio. O Sr. Rhodes era um homem de pouco mais de 40 anos, rosto pálido, olhar inquieto. Quando entrou naquela sala, senti no ato que havia algo fora do lugar. Não era apenas medo, era desespero, um tipo de urgência que se reflete nos ombros tensos e no modo como se segura um copo de conhaque. Ao lado dele estava o Sr. Petherick, meu advogado de longa data, que sempre teve um olhar pragmático sobre a vida. Foi ele quem pediu para que eu ouvisse a história. Disse que, em certos casos, uma visão externa, ainda que vinda de uma senhora já passada da juventude, poderia ver aquilo que os especialistas não enxergam. A história que ouvi naquela noite era assustadoramente precisa. Rhodes e sua esposa estavam hospedados no Crown Hotel, em Branchester. Ele, supostamente exausto de tanto trabalhar em seu livro sobre pedras pré-históricas, recolheu-se cedo ao quarto. As acomodações eram adjacentes. O escritório dele, o quarto dela. Às 11 horas ele foi verificar se a esposa precisava de algo e a encontrou morta.
um estileto atravessado no peito, o quarto fechado por dentro, a janela trancada. E a única outra pessoa vista no corredor era a camareira que entregara a água quente pouco antes. Parece claro, não? Mas foi aí que comecei a desconfiar de tudo. Não apenas pela disposição dos fatos, mas pela forma como Rhodes os contava. Havia buracos demais. Ele mencionava uma mulher misteriosa, cartas ameaçadoras, mas admitia que nunca acreditara na esposa quando ela falava dessas ameaças. Afinal, ela tinha o hábito de exagerar, como aquela vez em que uma lâmpada quase queimando virou um incêndio quase fatal. A polícia, claro, tratou essas histórias com ceticismo e com razão. Não havia provas, apenas especulações. A conclusão óbvia era que ele a matara. Mas algo no comportamento dele, na forma como se recusava a aceitar o suicídio como explicação, mesmo quando isso poderia inocentá-lo, me chamou a atenção. As pessoas histéricas, como sua esposa, raramente se suicidam. Procuram atenção, sim, mas não abandono total. Poucos meses depois, fui envolvida em outro caso igualmente curioso, mas de natureza completamente diferente. Uma espécie de caça ao tesouro em uma mansão ancestral. Edward e Charmian, dois jovens encantadores e modestos, estavam prestes a perder a casa da família porque seu tio, o velho Matthew, supostamente deixara para eles absolutamente nada, ou quase isso. A herança havia desaparecido como fumaça, embora todos soubessem que ele era um homem riquíssimo. Foi então que me lembrei de uma expressão que ele havia usado em seu leito de morte. "Vocês vão ficar bem, meus pombinhos", seguido de um leve piscar de olho. Algo naquele gesto me pareceu ensaiado, uma última peça colocada no tabuleiro. E, como logo descobriríamos, o velho Matthew tinha mais em comum com a senhora Rhodes do que qualquer um imaginava. Ele também vivia disfarçado atrás de aparências, de brincadeiras, de gestos bobos, de piadas que não pareciam piadas. Ambos os casos, embora tão distintos, tinham uma linha invisível ligando-os, a diferença entre o que se vê e o que é. E, mais importante, a negligência com os detalhes. Todos acreditavam ver o que queriam. Poucos se perguntaram se estavam vendo o que realmente existia. E foi por isso que aceitei ajudá-los. Porque, para resolver mistérios assim, não basta lógica. É preciso ouvir o silêncio entre as palavras, ver o que passa despercebido e, claro, lembrar que até o mais insignificante dos gestos, como um piscar de olho, pode esconder um segredo de valor incalculável. O caso do Sr. Rhodes não era apenas intrigante. Era um exemplo claro de como as aparências, por mais sólidas que pareçam, podem esconder verdades desconcertantes. Tudo começou na noite do dia 8 de março, quando ele e sua esposa estavam hospedados no tradicional Crown Hotel, na cidade de Branchester. A princípio, tratava-se de uma viagem tranquila, motivada por compromissos pessoais e uma necessidade de descanso. Rhodes, um homem estudioso, envolvido na escrita de um livro sobre pedras pré-históricas, havia se retirado ao quarto para trabalhar. A senhora Rhodes, por sua vez, repousava no cômodo ao lado. Às 11 horas da noite, Rhodes decidiu verificar se a esposa precisava de algo. Ao entrar em seu quarto, encontrou-a deitada na cama, com um estileto cravado no peito. Estava morta. A cena parecia ter saído de um romance de mistério. A janela trancada, a porta do quarto fechada por dentro, com ferrolho e chave, e nenhuma pista visível de entrada forçada. Segundo os depoimentos colhidos pela polícia,
Apenas 2 pessoas haviam se aproximado da área: Rhodes e a camareira do hotel, Mary Hill. 4 testemunhas afirmaram que viram a camareira entrar no corredor e sair logo depois. Um eletricista que trabalhava na outra extremidade confirmou a mesma versão. Nenhuma outra pessoa foi vista entrando ou saindo da ala dos quartos. A lógica indicava uma resposta direta: ou Rhodes havia cometido o crime, ou a camareira. Nenhum outro suspeito era cogitável, mas foi justamente essa clareza aparente que começou a ruir sob o olhar atento de Miss Marple. A senhora Rhodes era conhecida por sua personalidade exagerada, por vezes dramática, frequentemente criando histórias e distorcendo acontecimentos do cotidiano. Ela alegava estar sendo perseguida por uma mulher que teria motivos para vingança. Segundo sua versão, havia recebido cartas ameaçadoras de uma mãe revoltada, cuja filha morrera em um acidente provocado por Rhodes anos antes. No entanto, o marido não levava esses relatos a sério, considerava-os fruto da imaginação inquieta da esposa. No inquérito, quando questionado sobre tais ameaças, Rhodes relatou que, embora sua esposa tivesse lido algumas das cartas em voz alta, ele sempre acreditou que eram falsas, compostas por ela mesma. A senhora Rhodes, como ele explicou, tinha o hábito de inventar situações dramáticas. Mesmo assim, ele negava com veemência a possibilidade de suicídio. Dizia que, apesar de seus exageros, ela amava a vida e não era do tipo que se mataria. Ao analisar todos esses detalhes, Miss Marple identificou um ponto crítico. Todos estavam confiando nas aparências. A polícia havia assumido que o uniforme da camareira era prova suficiente de identidade. As testemunhas declaravam com convicção ter visto a camareira no corredor, mas nenhuma delas era capaz de descrever seu rosto ou características específicas. Esse tipo de erro é comum em ambientes onde a rotina se sobrepõe à atenção. Quando se vê uma figura uniformizada fazendo uma tarefa esperada, o cérebro preenche as lacunas automaticamente. Se uma mulher entra em um quarto com uma garrafa de água quente, vestida com avental e touca branca, é natural que se presuma que seja a camareira. Poucos observam detalhes como altura exata, cor dos olhos ou traços do rosto. Miss Marple percebeu que, para o assassino ou assassina, bastava usar esse fato a seu favor. Ela formulou uma hipótese ousada. Alguém havia se disfarçado de camareira para cometer o crime. Não foi preciso forçar a entrada nem escapar por uma janela. O truque estava em se parecer com quem todos esperavam ver. Esse raciocínio desconstruiu a principal barreira do caso: o quarto trancado por dentro. A explicação simples, mas engenhosa, era que a assassina entrou no quarto da senhora Rhodes após a saída da camareira verdadeira. Ela já estaria escondida em uma área intermediária, como o pequeno corredor com lavabo entre os quartos. Após matar a vítima com o estileto, trancou e ferrolhou a porta por dentro e saiu pela outra porta, atravessando o escritório de Rhodes, vestida como a camareira. Ele, concentrado em seus escritos, mal percebeu a movimentação. Os demais testemunhos também foram facilmente enganados, pois viram apenas a figura genérica da camareira circulando pelo corredor. Foi uma troca de identidades perfeita, baseada na confiança cega que as pessoas têm na rotina visual. Esse caso revelou como os sentidos podem ser enganados por expectativas. Acreditar no que é familiar, sem confirmação, é uma armadilha comum. O uniforme não garante identidade. A ação repetida não confirma veracidade. As aparências são moldadas pelo que esperamos,
não pelo que de fato acontece. Miss Marple, então, concentrou-se nas duas mulheres hospedadas no hotel na mesma época e que poderiam, com certa facilidade, passar despercebidas. A senhora Granby, uma viúva excêntrica com roupas chamativas, e a senhorita Carruthers, uma solteirona de aparência rígida, com traços masculinos e modos discretos. Ambas tinham perfis que poderiam permitir o uso de disfarces com sucesso. A senhora Granby poderia usar uma peruca. A senhorita Carruthers, com seus cabelos curtos, poderia colocar uma peruca e parecer uma camareira comum. Foi essa última quem mais chamou a atenção de Miss Marple. Ela descobriu que Carruthers era um nome falso. A mulher, na verdade, tinha um histórico familiar de instabilidade mental e era, de fato, a mãe da jovem atropelada por Rhodes anos antes. Seu comportamento estranho, somado ao conhecimento das rotinas do hotel e a inteligência suficiente para planejar o disfarce, confirmaram a suposição. A ilusão foi desfeita. Este caso provou que confiar apenas no que se vê pode ser perigoso. Aparências são frágeis, manipuláveis e muitas vezes construídas para esconder o que realmente importa. Miss Marple entendeu isso porque, diferentemente dos outros, ela não apenas observava, ela analisava. Enquanto todos buscavam respostas naquilo que parecia evidente, ela procurava sentido naquilo que havia sido ignorado. Assim como no caso do desaparecimento da herança de Edward e Charmia, que será abordado adiante, o que parecia ser era justamente o que impedia que se visse a verdade. No decorrer da investigação do assassinato no Crown Hotel, uma característica silenciosa, porém decisiva, marcou toda a condução do caso: o desprezo pela experiência dos mais velhos. O julgamento precipitado sobre quem merece ser ouvido e sobre quem pode ou não contribuir tornou-se um dos obstáculos mais grandes para que a verdade viesse à tona. Desde o início, a presença de Miss Marple foi tratada com certo desdém por algumas das figuras envolvidas. O Sr. Rhodes, por exemplo, ao ser apresentado a ela pelo advogado Patrick, mal escondeu seu ceticismo. Para ele, tratava-se apenas de uma senhora idosa, de aparência gentil e modos antigos, que nada poderia acrescentar a um caso tão sério. A própria Miss Marple, acostumada a esse tipo de recepção, não se ofendeu. Ao contrário, entendeu que essa era sua maior vantagem. Ser subestimada lhe dava espaço para observar livremente, sem pressões ou expectativas. Esse comportamento de marginalização da terceira idade não é incomum. Em muitas situações, pessoas mais velhas são percebidas como ultrapassadas, alheias às complexidades modernas, sem domínio de técnicas ou teorias atualizadas. No entanto, a sabedoria acumulada com o tempo, o olhar atento e a capacidade de detectar padrões comportamentais muitas vezes superam qualquer conhecimento técnico. Miss Marple não possuía treinamento policial, tampouco estudou psicologia formal. No entanto, sua convivência com diferentes gerações, seu envolvimento em pequenos dramas de vila e sua atenção constante aos detalhes humanos lhe proporcionaram uma visão aguçada sobre o comportamento das pessoas. Ela sabia reconhecer mentiras disfarçadas de simpatia, gestos de culpa escondidos atrás de frases educadas e motivações ocultas por trás de atitudes rotineiras. Essa leitura da natureza humana era sua maior ferramenta. A subestimação de sua inteligência começou antes mesmo da sua análise do caso. O advogado Patrick, embora admirador de sua mente analítica, só a procurou porque sentiu-se frustrado com a frieza técnica do especialista jurídico contratado
para defender Rhodes. Ele mesmo admitiu que os advogados experientes tendem a ver os casos apenas sob a ótica da lei, negligenciando os elementos humanos que dão forma às ações. Ainda assim, mesmo ao recorrer à opinião de Miss Marple, Patrick sentia-se desconfortável por confiar em alguém fora do meio jurídico. Era como se essa decisão precisasse de uma justificativa moral, como quando um médico tradicional pede uma segunda opinião a um curandeiro local. Esse tipo de resistência é reflexo de um padrão cultural mais amplo. Com o avanço das tecnologias e da profissionalização em todas as áreas, há uma tendência crescente de desacreditar formas alternativas de conhecimento, especialmente aquelas baseadas em observação empírica, convivência social e senso comum refinado. O idoso, que antes era considerado o pilar de sabedoria da comunidade, passou a ser visto como alguém que ficou para trás. Miss Marple não apenas enfrentou essa barreira, como a utilizou a seu favor. Por ser vista como uma senhora inofensiva, teve acesso a informações que outros investigadores talvez não conseguissem obter. As pessoas falavam abertamente perto dela, revelavam impressões, faziam comentários despreocupados. Ninguém a via como uma ameaça, o que a tornava a pessoa mais perigosa da sala, justamente por ser invisível ao olhar estratégico. Essa situação se repetiu no segundo caso em que se envolveu, o do desaparecimento da suposta herança de Edward e Charmian. Quando Jane Hallier apresentou a jovem dupla a Miss Marple, eles não esconderam sua decepção. Esperavam alguém com postura profissional, talvez um detetive particular com pranchetas e expressões duras. No lugar disso, encontraram uma senhora que lembrava mais uma avó prestativa do que uma solucionadora de mistérios. Charmian, inclusive, lançou um olhar irônico a Jane, como se perguntasse silenciosamente: "É isso?" Edward, mais educado, manteve a compostura, mas também demonstrava dúvida. Era como se o próprio fato de Miss Marple ser gentil e sorridente fosse incompatível com a imagem de alguém capaz de desvendar enigmas. Essa reação inicial revela muito sobre como o valor das pessoas é julgado com base em estereótipos superficiais. Miss Marple, entretanto, não se incomodava. Sabia que, em pouco tempo, teria não apenas a atenção dos jovens, mas também sua confiança. Tudo o que precisava era de um ponto de entrada. E esse ponto surgiu quando ela começou a analisar os objetos e papéis deixados pelo velho tio Matthew, um homem igualmente subestimado em vida. O tio Matthew, aliás, foi outro exemplo da sabedoria que passa despercebida. Considerado excêntrico e desconfiado, ele era frequentemente ridicularizado por seus hábitos estranhos e sua aversão ao sistema bancário. Mas sua inteligência estava justamente em esconder sua fortuna de maneira que ninguém suspeitasse, usando piadas, receitas, cartas fictícias e até selos antigos como códigos de proteção. Sua sabedoria, assim como a de Miss Marple, foi ignorada por muito tempo por parecer inútil ou ultrapassada. Só quando a lógica tradicional falhou é que sua engenhosidade foi valorizada. Aos poucos, Edward e Charmian perceberam que estavam diante de alguém especial. As perguntas que Miss Marple fazia eram diferentes, menos técnicas e mais subjetivas. Ela queria saber como o tio agia, quais expressões usava, que tipo de humor possuía. Para ela, a chave do mistério não estava no valor financeiro da herança, mas no modo como o homem pensava. Essa abordagem, baseada em empatia e leitura comportamental,
é frequentemente desconsiderada por profissionais acostumados a procedimentos rígidos. No entanto, em casos como esse, é exatamente o que se mostra mais eficiente. Ao se aprofundar no perfil do tio, Miss Marple conseguiu entender sua lógica pessoal e desvendar onde ele havia escondido o verdadeiro tesouro, não em barras de ouro ou ações, mas em pequenos objetos disfarçados de irrelevância. Ao final dos dois casos, tanto os profissionais quanto os jovens envolvidos aprenderam uma lição valiosa: inteligência não tem idade. Conhecimento não se limita a diplomas ou aparência. A sabedoria pode estar na mulher que serve chá à tarde, no homem que coleciona selos antigos ou na anciã que se senta no jardim observando o mundo passar. Subestimar alguém pela idade é uma forma sutil, porém perigosa, de cegueira. E em situações de mistério, é justamente quem enxerga o que os outros não veem que se torna a peça mais importante do tabuleiro. A morte do tio Matthew expôs mais do que um luto familiar. Revelou uma teia de incertezas cuidadosamente costurada por anos. A maneira como ele tratava seu patrimônio era incomum, quase excêntrica. Embora fosse conhecido por sua riqueza, ao morrer, deixou apenas uma quantia simbólica aos seus únicos herdeiros, Edward e Charmia. A ausência de ativos substanciais no testamento pegou ambos de surpresa, especialmente porque ele sempre havia afirmado que cuidaria deles no futuro. Esse descompasso entre o que se esperava e o que foi entregue levou a uma crise de confiança. Como poderia alguém tão meticuloso e, até certo ponto, obsessivo com dinheiro simplesmente não deixar nada? A resposta não estava na perda de bens, mas na ausência de transparência. O velho Matthew havia plantado a dúvida antes mesmo de partir, e com isso deixou não apenas uma fortuna oculta, mas também uma sensação incômoda de traição velada. Desde cedo ele mostrava sinais de desconfiança crônica. Comentava com frequência sobre fraudes em bancos, falências de amigos e investimentos duvidosos. Segundo relatos dos próprios sobrinhos, ele costumava repetir que o único lugar seguro para guardar algo é onde ninguém pensa em procurar. Essa mentalidade moldou sua relação com o dinheiro. Ele não acreditava em sistemas formais, preferia esconder valores dentro de objetos ou atrás de bibliotecas, como se o mundo estivesse sempre à espreita para enganá-lo. Esse comportamento o tornava imprevisível. A cada movimentação financeira surgiam perguntas. Estaria retirando dinheiro para gastos cotidianos ou para enterrá-lo em algum canto da propriedade? Estaria guardando notas em cofres ou escondendo diamantes entre páginas de livros antigos? O problema, para os que ficaram, era justamente esse. Não havia registro claro de nada. Só pistas vagas, gestos ambíguos e palavras soltas que podiam ou não ser levadas a sério. Miss Marple, ao observar os padrões do comportamento do falecido, não se espantou com a desorganização aparente. Ao contrário, viu nisso um traço deliberado. A ausência de clareza era, para Matthew, uma forma de controle. Ele cultivava o mistério como um modo de manter o poder mesmo após a morte. O testamento deixado era legalmente válido, mas emocionalmente ambíguo. E a única coisa que havia deixado clara, de fato, foi o último gesto, um piscar de olho, pouco antes de falecer. Esse gesto, aparentemente trivial, tornou-se o ponto de partida para a investigação da herança. Era a única coisa que Edward e Charmia tinham como pista concreta. O restante era apenas suposição. Sem cofres enterrados, sem carta de confissão. Nada.
Apenas um olhar e a frase enigmática: "Vocês ficarão bem, meus pombinhos." A escolha das palavras, acompanhada do gesto simbólico, foi o que despertou a atenção de Miss Marple. Para ela, o tio Matthew não agia por impulso. Mesmo suas brincadeiras eram milimetricamente calculadas. A desconfiança que ele nutria pelas instituições se estendia aos seus próprios familiares. Ao deixar tudo em segredo, obrigava os herdeiros a conhecerem sua lógica, a pensarem como ele, quase como se os testasse, mesmo depois de morto. A relação entre herança e desconfiança é antiga. Desde os tempos mais remotos, famílias entram em conflito por bens deixados sem instruções claras. A falta de confiança entre parentes, muitas vezes, é intensificada por mágoas não resolvidas, diferenças de valores ou rivalidades silenciosas. No caso de Edward e Charmian, não havia inimizade declarada. Eles amavam o tio, respeitavam seus costumes e acreditavam em sua promessa. O choque veio da sensação de que haviam sido enganados e de que talvez nunca tivessem conhecido o verdadeiro homem por trás do tio brincalhão. Essa desilusão é comum em situações em que o patrimônio é envolto em segredos. Quando não há clareza, tudo pode ser interpretado como uma armadilha. E foi isso que aconteceu. O medo de terem sido esquecidos deu lugar à frustração de terem sido testados. A sensação era de que a herança não era apenas uma questão de dinheiro, mas de reconhecimento. Se o tio os amava de verdade, por que tornaria tudo tão difícil? Miss Marple respondeu a essa pergunta não com palavras, mas com método. Analisou os hábitos do tio, revisou os objetos que ele mais utilizava, avaliou os cômodos que frequentava, percebeu que sua desconfiança não era fruto de paranoia, mas de um raciocínio específico: proteger seus bens das mãos erradas. O objetivo de Matthew não era esconder sua riqueza dos sobrinhos, mas dos outros, dos possíveis aproveitadores, dos administradores descuidados, dos bancos que ele tanto temia. A herança, portanto, não havia desaparecido. Estava apenas disfarçada sob camadas de ironia. A gaveta secreta da escrivaninha, o conjunto de cartas de amor assinadas por Betty Martin, a receita de presunto com espinafre, tudo isso era parte de um código elaborado. Nada foi deixado ao acaso. A aparente ausência de valor era, na verdade, o disfarce de algo muito mais valioso. Uma coleção de selos raríssimos, datados do ano de 1851, escondidos de forma engenhosa. A escolha do disfarce revela muito sobre a personalidade do tio. Ele sabia que, em tempos modernos, ninguém daria valor a cartas românticas amareladas ou receitas antigas. Apostou que, ao esconder algo de valor dentro de algo que parecia sem importância, garantiria sua segurança. E, ao mesmo tempo, deixou uma provocação para os herdeiros. Se vocês me conhecem bem, encontrarão. Essa relação entre confiança, legado e interpretação é uma constante em histórias de família. O que se deixa para trás vai além do objeto material. Deixar uma herança é também um ato simbólico, uma forma de se comunicar com o futuro. O tio Matthew escolheu não deixar uma fortuna visível, mas sim um quebra-cabeça que exigia compreensão, paciência e inteligência. Sua confiança não era cega, era paradoxalmente uma prova de amor exigente. Ao encontrar os selos, Edward e Charmian não apenas recuperaram a herança financeira. Recuperaram também a imagem do tio como um homem que, apesar de suas manias e reservas, se importava com eles profundamente. A desconfiança que ele cultivava com o mundo
não excluía o afeto que sentia pelos sobrinhos, apenas o expressava de forma incomum. Esse episódio reafirma um ponto essencial. Nem todo gesto de proteção é facilmente reconhecível. Às vezes, o que parece desconfiança é, na verdade, zelo camuflado. E o que se interpreta como abandono pode ser um desafio destinado a revelar caráter. As aparências podiam confundir, e a experiência era frequentemente desprezada. Mas nenhum dos mistérios enfrentados por Miss Marple poderia ter sido resolvido sem reconhecer a presença constante de uma terceira força, o engano premeditado. Em ambos os casos, o crime e a herança, o que se mostrava à superfície, não passava de uma cortina cuidadosamente posicionada para ocultar intenções, ações e significados mais profundos. O verdadeiro desafio não era apenas entender o que havia acontecido, mas desmontar o teatro cuidadosamente encenado por aqueles que sabiam como manipular os outros. No caso do assassinato da Sra. Rhodes, o disfarce foi mais do que uma questão de roupa. Foi um espetáculo de manipulação visual e comportamental. A mulher que cometeu o crime não apenas utilizou o uniforme da camareira, mas reproduziu seus gestos com precisão. Caminhou pelos corredores na hora exata, carregou a mesma garrafa de água quente e seguiu o mesmo percurso. Não se tratava apenas de copiar uma rotina, mas de criar uma ilusão. O público, no caso, os hóspedes e funcionários do hotel, assistiu ao número sem perceber que fazia parte dele. O êxito do plano da assassina dependia do comportamento humano previsível. Todos estavam acostumados a ver a camareira passando no mesmo horário. Ninguém prestava atenção ao rosto, aos detalhes sutis, como o jeito de andar ou a tonalidade da voz. Bastou que uma mulher com aparência similar vestisse as mesmas roupas e seguisse o mesmo caminho para que fosse automaticamente identificada como quem não era. Esse tipo de truque não exige apenas ousadia, exige um conhecimento profundo de como a mente humana funciona. A assassina sabia que ninguém se lembraria da camareira verdadeira em detalhes. Sabia que, ao repetir os mesmos padrões, seu disfarce seria aceito sem questionamentos. O crime, então, não se baseou apenas na violência, mas na teatralidade. Foi uma performance precisa, silenciosa e cruel, que se apoiou no conformismo visual das testemunhas. Ao analisar o caso, Miss Marple percebeu que o erro da polícia foi considerar os fatos como absolutos. A investigação partia do princípio de que os relatos colhidos eram inquestionáveis. Não se cogitava que as testemunhas pudessem ter sido vítimas de manipulação visual. A ilusão havia sido criada para que todos vissem o que esperavam, e não o que realmente ocorria. A Sra. Caruthers, nome falso da criminosa, construiu sua ação em cima dessa expectativa. Ela não precisou desaparecer. Bastou ser comum, parecer rotineira, seguir a mesma cadência da funcionária que substituiu por instantes. Entrou no quarto, cometeu o homicídio e saiu sem levantar suspeita. Seu maior trunfo foi contar com o fato de que, quando se trata do cotidiano, as pessoas tendem a não olhar de verdade, apenas a reconhecer formas familiares. Já na questão da herança, o engano foi de outra natureza, mas não menos engenhoso. O tio Matthew criou um jogo de pistas falsas que confundiria qualquer herdeiro despreparado. Suas armas eram ironia, duplo sentido e simbolismos escondidos em objetos banais. O valor que deixou não estava escondido em um cofre nem enterrado no jardim, mas camuflado em uma sequência de distrações.
Ele fez uso de cartas falsas, assinadas por uma tal Betty Martin, que pareciam correspondência sentimental esquecida no tempo. Eram textos repletos de clichês, datas pouco confiáveis e vocabulário exagerado, remetendo a um romance fictício. Essas cartas estavam guardadas junto a uma receita culinária aparentemente irrelevante: presunto com espinafre. Mas, como bem percebeu Miss Marple, essa escolha não foi aleatória. Gammon and spinach é uma expressão idiomática inglesa usada para se referir a algo sem sentido, uma besteira. Em outras palavras, o próprio conteúdo da receita era uma mensagem indireta. Isto aqui não é o que parece. Essa construção de pistas enganosas tinha como objetivo filtrar quem conseguiria compreender o raciocínio do autor. O velho Matthew não queria que qualquer um descobrisse seu segredo. Queria que apenas alguém capaz de decifrar sua linguagem cifrada, seu humor peculiar e suas referências pessoais encontrasse o verdadeiro tesouro. Era um tipo de teste póstumo em que só passaria quem o conhecesse de verdade. Miss Marple, com sua sensibilidade aos padrões e símbolos do comportamento humano, entendeu rapidamente que aquelas cartas não eram apenas encenações românticas, eram um código. O truque estava justamente na assinatura. A expressão "All My Eye and Betty Martin", muito usada em épocas anteriores, significava algo sem valor, uma mentira. Ao usar esse nome fictício como remetente, Matthew dizia indiretamente que tudo ali era falso. As cartas eram deliberadamente compostas para parecer verdadeiras, mas o conteúdo em si era um jogo de espelhos. O toque final da mistificação estava nos envelopes, selos postais antigos, cuidadosamente colados e guardados. À primeira vista, mais um detalhe sem importância. Mas eram selos raríssimos, de edições limitadas e datas preciosas para colecionadores. O valor financeiro deles superava qualquer quantia esperada em espécie. Enquanto todos buscavam dinheiro em gavetas e porões, o tesouro estava na parede, ou melhor, na borda do papel, escondido sob o verniz do trivial. O método de enganar não estava no esconderijo, mas na narrativa construída para afastar o olhar. As pistas não estavam ausentes, estavam visíveis, porém disfarçadas de irrelevância. E esse tipo de engano é mais difícil de perceber do que uma mentira direta. Ele se apresenta como banalidade, se protege na rotina e só é percebido por quem está atento ao que é ignorado pelos outros. Ambos os casos, o assassinato e a herança, revelaram o poder da mistificação planejada. Seja por meio de um disfarce que engana os sentidos, seja por pistas escondidas em objetos cotidianos, o engano exige cumplicidade de quem observa. As vítimas dessas estratégias foram aquelas que confiaram apenas na lógica, que não questionaram o ordinário e que se deixaram levar pelo óbvio. Miss Marple, ao contrário, viu o que ninguém quis ver, que o mundo é constantemente moldado por camadas de aparência. Desvendar a verdade exige coragem para ultrapassar o teatro diário e disposição para decifrar os jogos de linguagem, comportamento e intenção. A resolução dos dois enigmas que envolveram o Sr. Rhodes e o falecido tio Matthew teve como base um elemento muitas vezes negligenciado: o saber comum, aquele que não se adquire em academias, mas em interações diárias, observações discretas e convivência com o mundo real. O que Miss Marple aplicou não foi erudição, tampouco expertise científica. Foi percepção cultivada em décadas de atenção silenciosa ao comportamento humano. Desde o início,
A detetive sabia que a chave de ambos os casos estava em entender como as pessoas realmente vivem. Em St. Mary Mead, sua vila natal, a senhora Marple conhecia hábitos, manias, padrões de fala, maneiras de disfarçar intenções. E foi justamente essa familiaridade com o ordinário que lhe permitiu ver o extraordinário escondido à vista de todos. No crime ocorrido em Branchester, por exemplo, ela não se impressionou com as travas da porta nem com os testemunhos baseados em rotinas visuais. Ela entendeu que, em ambientes padronizados como hotéis, todos estão programados para reconhecer figuras pelos papéis que desempenham. A camareira não precisa de rosto para ser identificada. Basta um avental branco, uma touca limpa e o horário habitual. O conhecimento técnico talvez explicasse como a faca penetrou no peito da vítima. Mas só alguém habituado a prestar atenção ao banal poderia perceber que a verdadeira camareira e a impostora passaram despercebidas justamente por causa da previsibilidade do uniforme. Esse tipo de percepção só é possível quando se dá valor ao que a maioria ignora. Miss Marple aprendeu a observar sem ser notada. Desenvolveu um senso de vigilância afetiva, onde o que realmente importa são os pequenos desvios de comportamento, os silêncios forçados, os gestos automáticos. Sua experiência com vizinhos, empregados e comerciantes locais ensinou que, muitas vezes, a verdade se revela em detalhes sutis. Um olhar hesitante, uma resposta calculada, um comentário fora de contexto. Ao transferir essa lógica para a cena do crime, ela compreendeu que a assassina explorou justamente aquilo que todos aceitavam sem questionamento: o papel simbólico da camareira. Isso só foi possível porque ninguém se preocupou em verificar quem era, de fato, aquela mulher. Todos viram o que esperavam ver, e ninguém, além dela, desconfiou dessa aceitação passiva. No caso da herança desaparecida, esse mesmo tipo de sabedoria prática revelou sua força. Quando Edward e Charmia relataram que haviam vasculhado o sótão, os jardins e até as fundações da casa em busca de uma possível fortuna escondida, Miss Marple não duvidou de seus esforços, mas percebeu algo essencial. Eles estavam pensando como herdeiros modernos, buscando esconderijos físicos e estratégias sofisticadas de dissimulação financeira. Ela, por outro lado, pensava como alguém que já conheceu muitos idosos meticulosos e desconfiados. Sabia que pessoas com essas características preferem soluções simples, disfarçadas de irrelevância. Por isso, em vez de procurar por códigos ou mapas secretos, ela examinou os hábitos do tio Matthew, seus trocadilhos recorrentes, suas piadas mal contadas e seus comentários repetidos. Tudo isso compunha um perfil lógico, não acadêmico, mas emocional, de um homem que desconfiava de tudo, inclusive da própria família. Foi assim que ela desconfiou da receita culinária e das cartas aparentemente banais. Não porque fosse uma especialista em criptografia, mas porque sabia que pessoas idosas costumam guardar seus tesouros em lugares improváveis, muitas vezes por puro medo de serem enganadas. Ela mesma conhecera vizinhas que escondiam dinheiro dentro de potes de biscoito, atrás de retratos ou costurados na barra das cortinas. Esse tipo de precaução não está nos manuais policiais, mas é amplamente conhecido por quem observa o cotidiano com atenção. Outro aspecto importante foi o olhar pragmático de Miss Marple. Ela não buscava soluções brilhantes ou complexas, preferia a lógica do simples. Quando desconfiou dos selos postais antigos, não o fez por acaso. Seu sobrinho, colecionador amador, havia comentado anos antes
sobre o valor de certas edições raras. A combinação de lembrança familiar e observação prática a levou a conectar o selo de 1850 e um a um possível valor de mercado. A carta em si era irrelevante. O envelope, no entanto, escondia uma riqueza inestimável. Esse raciocínio é um bom exemplo de como o conhecimento do dia a dia pode ser mais eficaz do que uma abordagem tecnicamente sofisticada. Enquanto outros procuravam uma fortuna escondida em objetos ou contas bancárias, Miss Marple entendeu que, para um homem de hábitos antigos, o valor poderia estar camuflado naquilo que ninguém jamais cogitaria revistar. Um item de colecionador deixado em cima da mesa, como se fosse apenas lembrança. O uso desse tipo de sabedoria cotidiana exige sensibilidade, paciência e atenção ao contexto. Não se trata de adivinhação nem de sorte. É uma metodologia silenciosa, baseada em associações mentais construídas ao longo de uma vida inteira de escuta, convivência e memória afetiva. Miss Marple não analisava apenas o que as pessoas diziam, mas como diziam. E mais, observava o que deixavam de dizer. Sua força investigativa não estava na velocidade de pensamento, mas na profundidade da escuta. Ao contrário de muitos profissionais que apressam conclusões, ela esperava os momentos certos para fazer perguntas, escolhia palavras com cuidado e percebia reações involuntárias. Tudo isso compunha um painel completo, onde até o detalhe mais rotineiro ganhava significado. Na prática, seu método reforça uma verdade frequentemente esquecida. Nem todo conhecimento relevante é técnico. O saber vivido, construído com base na experiência e no convívio social, pode ser mais preciso do que qualquer fórmula matemática. As ciências exatas têm valor incontestável, mas a natureza humana exige mais do que equações, exige empatia, leitura emocional e intuição treinada, qualidades que Miss Marple possuía em abundância. Ao concluir ambos os casos, ficou evidente que o que muitos ignoram como sabedoria de senhora idosa era, na verdade, um arsenal valioso de referências cruzadas entre experiência pessoal e análise racional. O conhecimento aplicado por Miss Marple era invisível aos olhos da investigação tradicional, mas foi ele que desatou os nós onde a lógica convencional tropeçava. Essa valorização do conhecimento simples é uma das lições mais poderosas de sua trajetória. Em um mundo que constantemente busca inovações e soluções tecnológicas, Miss Marple nos lembra que a resposta pode estar no trivial, no hábito, na repetição, e que ouvir com atenção e interpretar com cuidado continua sendo uma das mais eficazes formas de descobrir a verdade. No desfecho dos dois casos, um padrão se tornou indiscutível. Aquilo que é ignorado por muitos frequentemente carrega as respostas que todos buscam. O assassinato em um hotel trancado por dentro e a herança desaparecida em uma mansão familiar não foram solucionados por sorte ou por métodos convencionais. Foram desvendados por alguém que compreendia o valor do detalhe, o peso de um gesto comum e a profundidade de uma frase jogada ao vento. Miss Marple, com sua aparência modesta e modos delicados, enfrentou desafios que exigiriam não apenas raciocínio lógico, mas também sensibilidade, paciência e capacidade de enxergar o que os outros não percebiam. Ela não precisava de tecnologia, gráficos ou armamentos jurídicos. O que possuía era mais raro, um repertório construído pela observação cotidiana, pelo entendimento da natureza humana e por uma mente acostumada a enxergar sentido onde os outros viam rotina.
O caso do Sr. Rhodes revelou o quanto o comportamento humano pode ser moldado pela expectativa. As testemunhas acreditaram ver o que esperavam e, por isso, aceitaram o disfarce sem questionar. O crime foi possível porque se confiou cegamente em padrões visuais. E a justiça quase falhou por não considerar a possibilidade de um erro coletivo de percepção. Miss Marple foi capaz de interromper esse ciclo porque rejeitou a ideia de que o que é comum seja sempre confiável. Ela entendeu que a assassina se aproveitou do reconhecimento automático, da ausência de análise, e demonstrou que a verdade, muitas vezes, é uma construção minuciosa que só pode ser desmontada por quem conhece a essência do comportamento humano. No mistério da herança, a questão foi diferente, mas o princípio se manteve. Aquilo que parece trivial pode esconder algo grandioso. O tio Matthew, com sua personalidade desconfiada e humor enigmático, construiu um labirinto de pistas falsas, esperando que apenas alguém realmente atento aos seus hábitos conseguisse encontrar o caminho certo. Edward e Charmian, embora bem-intencionados, buscaram as respostas onde a lógica sugeria. Já a Miss Marple, conhecendo como pessoas mais velhas podem esconder segredos nas ações mais simples, seguiu outro caminho e o fez com precisão. Os 6 temas que se entrelaçaram nesses acontecimentos não foram meras coincidências. Eles formam o alicerce de uma verdade mais ampla sobre o modo como nos relacionamos com o mundo. A ilusão das aparências mostrou-se perigosa. A subvalorização da experiência de vida revelou-se um erro comum. A desconfiança nas relações familiares gerou confusão e mágoa. O engano foi empregado como ferramenta estratégica. A sabedoria prática se destacou como instrumento de revelação. E, por fim, a oposição entre especialização técnica e conhecimento humano colocou em evidência o que tantas vezes esquecemos. A razão pura nem sempre basta. Miss Marple demonstrou, sem jamais se colocar acima dos outros, que a verdade nem sempre está onde a luz incide. Às vezes ela se esconde sob sombras discretas, camuflada por hábitos, presa em frases antigas ou enterrada sob o peso da expectativa coletiva. Ao longo de sua análise, ela não apenas descobriu culpados ou tesouros perdidos. Ela devolveu o valor ao ato de escutar, ao hábito de observar e à importância de respeitar quem não se destaca por grandiosidade, mas por consistência. Esses casos nos ensinam que os mistérios mais difíceis não são aqueles cheios de códigos ou violência explícita. São aqueles em que os próprios envolvidos não sabem que estão sendo enganados. E esse tipo de enigma só é desfeito quando se abandona a arrogância do conhecimento exclusivo e se acolhe a humildade de quem aprende com o cotidiano. A conclusão inevitável é que precisamos aprender a enxergar com mais profundidade. Precisamos reconhecer que o olhar apressado pode nos afastar da realidade. O disfarce, o fingimento, a encenação, todos esses recursos usados pelos personagens ocultos das histórias analisadas foram eficazes porque o ambiente permitiu que fossem. Se as testemunhas tivessem olhado 2 vezes, se alguém tivesse perguntado mais uma vez, se um gesto tivesse sido interpretado com outra intenção, o desfecho poderia ter sido diferente. Por outro lado, o fato de Miss Marple ter solucionado ambas as situações reforça algo ainda mais importante. É possível, sim, desenvolver a sensibilidade necessária para desvendar camadas ocultas da realidade. Mas isso exige esforço, exige parar de correr, prestar atenção no que os outros ignoram, valorizar os sinais mínimos e, principalmente,
não subestimar a inteligência que habita pessoas simples, discretas e aparentemente inofensivas. O Sr. Rhodes, depois de inocentado, voltou à sua vida, mas com um novo olhar sobre as pessoas ao seu redor. Edward e Charmia, por sua vez, recuperaram sua herança e, com ela, a memória digna de um tio que não os havia abandonado, apenas lhes ofereceu um último desafio. Ambos os desfechos foram possíveis porque alguém escolheu investigar com empatia, lógica e sabedoria silenciosa. A justiça não foi feita por imposição, mas por dedução. E o reconhecimento não veio por prestígio, mas por mérito. Miss Marple não procurava crédito, aplauso ou recompensa. Seu desejo era simples: entender as pessoas. E, ao fazer isso, mudou destinos, desfez enganos e restaurou verdades enterradas. A maior lição, portanto, não está apenas no que foi resolvido, mas no que foi revelado, que o mundo é repleto de camadas ocultas e que a mente mais poderosa não é necessariamente aquela que domina os livros, mas a que sabe ouvir, interpretar e ver o invisível por trás do óbvio. Talvez seja a hora de perguntarmos a nós mesmos: quantas verdades estamos deixando passar por acreditar demais nas aparências? E se, como Miss Marple, parássemos para observar, ouvir e pensar, o que mais poderíamos descobrir no silêncio entre uma xícara de chá e outra? Miss Marple solucionou tanto o assassinato da Sra. Rhodes quanto o mistério da herança oculta deixada pelo tio Matthew. Em ambos os casos, a verdade foi revelada por meio de observações sutis, conhecimento prático e compreensão profunda do comportamento humano. A assassina foi identificada como a mulher disfarçada de camareira, que agiu por vingança pessoal e foi posteriormente internada. A herança foi encontrada nos selos raros colados em cartas antigas, após Miss Marple decifrar a piada escondida nas pistas falsas deixadas pelo tio. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.